Então vambora, galera, mais uma aulinha, começar devagarinho, ó, devagarinho chegando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Assunto de hoje, desequilíbrios ecológicos. A gente vai falar dos principais impactos ambientais. E é um assunto bem interessante para você que vai fazer a prova da UERJ. Está chegando já a nossa primeira fase, está chegando agora a prova do segundo bimestre. Então, galera, o que eu vou falar para você de desequilíbrios ecológicos hoje é tudo aquilo que já caiu no Enem na UERJ, que você precisa saber para a tua prova e aquele conteúdo que você precisa para fazer uma boa prova aí no teu ensino fundamental ou no teu ensino médio, beleza? Então, olha só, a gente vai começar aqui falando daquele desequilíbrio ecológico que é o mais batido de todos, que é o efeito estufa. A primeira coisa que tu tem que entender é que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural da Terra. Porém, nem sempre a camada estufa existiu. Porque para ter a camada estufa, eu preciso de dois gases principalmente, que é o metano, CH4, e o CO2. Então, os dois principais gases que contribuem para o efeito estufa, que formam a camada estufa, é o CO2 e o metano. Tranquilo? Ou seja, quanto mais gases eu libero para a atmosfera, maior a minha camada estufa. Quanto menos gases, menor a minha camada estufa. Mas, professor, beleza. Qual é o problema que eu causo para o planeta se eu aumentar a emissão desses gases? Simples. Supondo que você tem uma camada estufa dessa largura, beleza? Os raios solares eles vão atravessar, bater no solo e tentar voltar para o espaço. Quanto mais larga a camada estufa, quantos mais gases eu tiver, mais dificuldade esse calor tem de retornar para o espaço. Significa que quanto mais CO2 e metano eu libero na atmosfera, mais espessa é a minha camada estufa. Significa que a camada estufa, por estar mais espessa, vai reter na superfície terrestre, vai reter no planeta uma maior quantidade de calor. Ou seja, se eu passo a liberar mais desses dois gases, a minha camada estufa fica espessa e por isso ela retém mais calor na Terra. É isso, professor? É isso. E qual é o problema disso? Bem, se eu estou retendo mais calor, o globo ele aquece. Então, o aumento da camada estufa gera o aquecimento global. Aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Ah, professor, então a camada estufa é ruim? De maneira alguma, pequeno gafanhoto. A camada estufa ela é fundamental para a manutenção de vida na Terra. Ela que mantém a temperatura agradável. O problema é o aumentar gradativo da camada estufa. Ela em condições ideais não tem problema. Mas se você libera muito desses gases, ela retém muito mais calor. E aí superaquece. E o aquecimento global, qual é o problema? Principal, o derretimento das geleiras. E aí você fala, professor, se tem derretimento da geleira, tem aumento do nível do mar. Não necessariamente. Mas, professor, estou vendo que tem um iceberg de 10.000 toneladas no oceano. Aquilo derreteu, não aumentou o nível do mar? Pausa para reflexão. Emotion. Pequeno gafanhoto, vou contar para você no teu ouvido, hein? Não aumentou o nível do mar. Sabe por que não aumentou o nível do mar? Faz essa experiência. Você vai pegar um copo e vai encher ele com gelo até a metade. O gelo representa o iceberg. E depois você vai completar esse copo até a flor do limite lá. Se a tua teoria de que o iceberg derrete, o nível do mar aumenta, quando o gelo do teu copo derreter, a água tem que transbordar. Mas pare e pensa, o gelo ele ocupa um lugar no espaço, ele tem um volume. Portanto, quando o gelo derrete, o nível da água permanece inalterado. Portanto, todo o gelo que já está flutuando no oceano já ocupou um volume, com um espaço. Quando ele derrete, é o mesmo espaço, não vai aumentar o nível do mar. Mas, professor, eu sempre ouvi falar que aumenta o nível do mar. Sim, pequeno gafanhoto, vai aumentar o nível do mar se o gelo que está em terra, nas montanhas, que não estão no oceano, derrete e vai.
Se todo o gelo terrestre derreter e for para dentro do oceano, o nível do mar vai aumentar. Beleza? Tranquilo. Quais são as fontes emissoras de CO2? Termoelétrica, queimadas, indústrias, automóveis. Por que eu botei desmatamento? O desmatamento ele não contribui com a liberação de CO2, mas quando você desmata, você está retirando do planeta o ser vivo que tira o gás carbônico da atmosfera. Uma das principais papéis das florestas é atuar como sequestradora de carbono, tá? E metano, hidrelétrica e pecuária, tá? A pecuária nada mais é do que o pum da vaca, o pum do gado libera metano, tranquilo? Além de, para criar áreas para fazer a pecuária, geralmente desmata o campo. Camada de ozônio, você tem o CFC e um menos agressivo que é o HFC. Esses gases, eles se encontram em aerosol, aquele spray de cabelo laque, desodorante, aparelho de ar-condicionado, aparelho de geladeira. Então esse gás ele é impermeabilizado ali dentro, ele é vedado ali dentro. Mas o descarte de forma errada faz com que aquela blindagem rompa e esse gás comece a ir para a atmosfera. E esses gases, ao encontrar o ozônio, esse gás, ao encontrar o ozônio, desmembra o ozônio. Ou seja, o CFC ele destrói a camada de ozônio, fazendo com que os raios passem com maior facilidade e com isso aumente a incidência de câncer de pele, cegueira, né, por queima da retina devido aos raios ultravioletas. Tranquilo? Eutrofização. Eutrofização é o derramamento de esgoto na água, principalmente lagos e lagoas. Então, eutrofizar significa excesso de matéria orgânica na água, tá? Não só matéria orgânica, mas outros sais importantes, mas principalmente quando a gente fala de esgoto, é aquela carga orgânica que está sendo despejada. Então o que acontece? Normalmente, vamos pegar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Você passa ali, uns IPTUs caríssimos que tem, tu sente um cheiro de podre, os peixes mortos pulando no seu colo enquanto você corre. O que acontece? Uma lagoa, ela tem vegetais, tem invertebrados, tem vertebrados como peixes, e esses vegetais precisam com que a luz atravesse a coluna da água e chegue lá no fundo para que faça fotossíntese, liberação de oxigênio e o ciclo bonitinho. Porém, quando você joga esgoto na água, excesso de matéria orgânica na água, as algas que são microscópicas começam a encontrar comida em abundância e começam a se multiplicar. Aí, você tem lá o seu lago, aqui ó, presta atenção aqui ó, larga o celular, mentira. Você tem lá o seu lago, quando as algas, o esgoto tá aqui ó, tá caindo esgoto. As algas que são microscópicas, quando encontram grande quantidade de alimento, começam a se multiplicar. E elas se multiplicam tanto que elas formam um tapete verde, cobrindo basicamente toda a superfície da lagoa. Então, ó, lembra que tu tem vegetal aqui no fundo, mas se eu fiz um tapetão verde cobrindo a superfície da lagoa, a luz ela faz isso, ó. Ela não chega aqui no final. Então, se ela não chega aqui no final, eu vou ter morte dos vegetais, porque eu não faço fotossíntese. Se o vegetal morre, ele deixa de consumir carbono e de liberar oxigênio. Ponto. Então já deixei de contribuir com oxigênio na água. Primeiro momento. Tudo que morre tem que sofrer decomposição. Só que, num primeiro momento, eu ainda tenho muito oxigênio na água, porque os vegetais acabaram de morrer. Então, o processo de decomposição inicial é uma decomposição aeróbia. Os decompositores vão consumir o oxigênio da água para decompor os vegetais que estão morrendo. Com isso, eu tenho uma queda progressiva de oxigênio. Se eu tenho uma queda de oxigênio, todos os animais que estão dentro da água, que necessitam do oxigênio, morrem. Só que agora, os animais morreram pela falta do oxigênio.
e tudo que morre sofre o processo de decomposição. Só que agora, como é que eu decomponho algo se eu não tenho oxigênio? Eu faço a decomposição anaeróbica. E sempre que eu decomponho anaerobicamente, eu libero um gás. Aquele cheiro ruim que você sente é o gás sulfídrico. Portanto, quais são as etapas do processo de eutrofização? Primeiro, derramamento de esgoto. Segundo, proliferação exagerada das algas, cobrindo toda a superfície vegetal. Bloqueio da luz, morte dos vegetais. Vou segurar o dedinho para não levantar junto. Decomposição aeróbia com queda do oxigênio. Morte dos animais. Decomposição anaeróbica com liberação de gás sulfídrico. Matou. Já está com tudo que precisa para tu não errar essa questão na prova. Continua. Chuva ácida. Chuva ácida também ocorre normalmente. Ah, professor, mas o pH da chuva... Qual é? Geralmente o pH da chuva vem em torno de 5,4, 5,8. Por quê? O vapor de água, quando encontra o gás carbônico, o CO2, forma-se o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele é um ácido que ele não traz muita agressão para o ambiente. Na verdade, ele não traz agressão para o ambiente porque ele é um ácido com pH de 5,6. 5,5, então não traz impacto para plantações, para o solo, para lagos e lagoas. Porém, quando eu estou me referindo à chuva ácida, aquela que realmente causa problema, são chuvas com pH abaixo de 5,4, 5,2, 4,8, ou seja, é um pH muito ácido que traz bastante problemas para o solo. Só que, como é que eu formo esse gás? Quais são os gases que vão reagir com a água para formar esse ácido tão forte? Dióxido de enxofre, indústrias, erupções vulcânicas, óxido nitroso. Esses dois gases, ao reagir com o vapor d'água, formam um ácido bem agressivo, abaixo de 5,2, 5,4, que causa sérios problemas para o ambiente. Primeiro, eu posso ter uma acidificação do solo. E se eu mudo o pH do solo, eu mato bactérias, fungos, plantas. Acidificação de lagos e lagoas. A gente sabe que os animais têm pH específico, posso matar. Destruição de plantações, destruição de floresta, destruição de monumentos, aquelas estátuas, tudo isso devido à chuva ácida. Aí o oceano não vai acidificar? Não. Porque a gente está falando de algo muito grande, 70% de volume de água. Haja chuva para poder reduzir esse pH do oceano. Né? É praticamente impossível, através dessa chuva, esse processo acontecer. Tá? Inversão térmica. Inversão térmica é um fenômeno típico de centros urbanos. Tenho muito prédio e não tenho florestas. Tóquio, São Paulo... Em determinadas épocas do ano, quando tu vai a São Paulo, você sobe numa pontezinha, você vê uma nuvem de poeira e você não consegue ver o prédio atrás. Ali pode ser um momento que está tendo uma inversão térmica. Pequeno gafanhoto, olha pro pai aqui, vem cá, vou te dar a dica. Como é normalmente a distribuição das massas de ar? É quente, fria e muito fria. Isso aqui é a minha indústria. É a minha indústria. Isso aqui é a minha fumaça da minha indústria. É uma fumaça que tem poluições, que é poluída. E que se é uma fumaça quente. E a gente sabe que o ar quente sobe em relação ao ar frio. Então eu tenho uma fumaça muito quente encontrando uma massa de ar quente. O que ela vai fazer? Muito quente, quente. Muito quente é mais leve. Essa fumaça vai atravessar. Fumaça quente encontrando uma massa de ar frio, ela continua a atravessar. Ou seja, a poluição foi dissipada, pequeno gafanhoto. Agora, em determinadas épocas do ano, há um resfriamento do solo muito rápido. Então a troca da primeira camada com o solo se dá muito rápido. Esse roubo de calor. Então, na verdade, você vai ter um solo que está muito frio com uma massa quente. Essa massa quente ela vai roubar calor e vai acabar invertendo em relação à segunda. Então você vai ter
Ar frio, ar quente, ar frio. Olha o que acontece. Fumaça muito quente entrou em contato com ar frio. Se a fumaça está muito quente e passa por uma camada fria, parte desse calor é trocado com essa camada fria. Entendeu? Entendi, professor. Então, como a segunda camada é uma camada quente, essa fumaça agora, ela perdeu tanto calor para essa camada fria, que essa fumaça, ela não está mais quente que esse ar quente. Significa que a poluição, ela vai retornar para próximo de quem? Olha você aqui, ó, que lindo, ó. Ela vai retornar para cá. E aí você vai ter sérios problemas respiratórios, principalmente pelo fato de não estar dissipando essa poluição. Galera, tudo aquilo que já caiu na tua prova do Enem, principalmente da UERJ, sobre desequilíbrios ecológicos, a gente viu agora. Então tu tá com todo o conceito que tu precisa para fazer uma prova de desequilíbrios ecológicos. O resto é contigo, é interpretação. Beleza? Então, galera, ficamos aqui por hoje. Gostou do vídeo? Dá aquele like, compartilha o vídeo, deixa seus comentários e suas dúvidas. De resto, beijo nesse teu coração maravilhoso, aquela volta de sempre para desligar enquanto tu fica com esse quadro aí. Tamo junto, galera. Ah, e não esquece, quem tiver interesse nas apostilas para o Enem, eu reuni numa apostila, em breve vou estar mostrando para vocês aqui, Biologia, Química, Física, Matemática, Geografia e História. Está separada por disciplina todas as questões do Enem por matéria, com gabarito comentado. Tranquilo? Então quem quiser é só deixar o comentário aí que eu explico direitinho, o valor, tudo mais, e mando as fotos das apostilas. Tamo junto, galera. Foco, hein? Foco no vestibular.